Fui criticada no vídeo 1, me chamaram de chatinha e sem noção no vídeo 2, mas eu estou pronta para parte 3. E hoje eu quero te mostrar mais alguns itens de decoração que todo mundo insiste em chamar de bregas, cafonas ou ultrapassados. Mas que, na verdade, na maioria das vezes, o que falta mesmo é perspectiva de quem fala. Hoje tu vai aumentar o teu repertório e ver como ventilador de teto, pano de prato pendurado na cozinha, cama tradicional e outros itens podem sim ser muito elegantes na tua decoração. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores, especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Sabe que eu acho muito curioso como de tempos em tempos parece que a decoração escolhe alguns itens para transformar em inimigos públicos número 1. Parece que basta uma coisa lembrar uma casa mais antiga, ter mais cor, ter textura, fugir um pouco daquela estética pasteurizada, toda neutra, para alguém vir e decretar: isso é brega, isso já passou, isso é ultrapassado, isso não se usa mais. E me dói porque eu vejo muitos profissionais falando como se a decoração tivesse uma lista fixa do que pode e do que não pode. Parece que é como se uma casa bonita, ela precisasse seguir exatamente o mesmo padrão. E eu, claro, discordo totalmente disso. Para mim, a casa ela precisa ter contexto, ela precisa conversar com quem mora ali, com a rotina e com as necessidades de cada família, não com o arquiteto ou com o influenciador. E hoje eu quero te mostrar que vários desses itens que vivem sendo condenados, eles podem sim ser extremamente elegantes quando aparecem com intenção. E eu já quero começar por um item que, coitado, assim, foi tão condenado, mas tão condenado, que quase desapareceu das casas. A gente quase não vê mais, que é o ventilador de teto. Olha, se tem alguém mais injustiçado que o ventilador de teto, eu desconheço. E sinceramente, me passa a sensação de que virou uma regra colocar ar-condicionado em todos os ambientes e fingir que a realidade de todo mundo é igual. E eu até entendo, assim, de onde vem essa implicância com o ventilador de teto, porque muita gente ainda lembra daqueles ventiladores com 3 pás de plástico, com aquela luminária meio estranha no meio, que passava um tempo ficava toda amarelada, cheia de bichinho, cheia de poeira, e ainda mais que ficava assim bem no meio da sala, e aí às vezes o pé direito era pequeno e ficava aquele trambolhão chamando a atenção. Eu entendo. Mas assim, gente, quando ele é escolhido sem pensar no restante do ambiente, ele pode sim realmente pesar. Principalmente nessa questão do teto mais baixo, em que ele acaba tendo um protagonismo que ele não necessariamente precisaria ter. E tem também a questão técnica, né, que muitas vezes a iluminação do ventilador não é suficiente. Mas isso não significa que o ventilador de teto seja automaticamente brega. E também não quer dizer que ar-condicionado vai resolver todos os teus problemas, porque não funciona assim. O ar-condicionado é uma coisa e o ventilador é outra completamente diferente. Porque às vezes tu só quer circular o ar, tu quer deixar o quarto mais fresco para dormir de noite, tu quer usar na varanda no final do dia. Então não tem necessidade de ser só o ar-condicionado a escolha padrão. O ventilador de teto, ele é uma opção muito boa justamente para esses momentos. E esteticamente, hoje, existem modelos lindíssimos, modelos maravilhosos que inclusive podem complementar a decoração. Em uma varanda, em um espaço gourmet, por exemplo, tu pode colocar ventiladores com pás de madeira, que eu acho super chique. No quarto, tu pode usar aqueles que recolhem as pás e fica quase que fica com a aparência de um plafond, então nem parece que tem ventilador de teto. Também existem modelos com um design mais discreto. Gente, tem até ventilador de ratã, Então, assim, hoje o ventilador ele pode fazer parte tranquilamente da decoração. E na questão da iluminação, tu não precisa depender só da iluminação do ventilador de teto para iluminar o teu ambiente. Tu pode deixar ele cumprir a função dele e criar uma iluminação muito mais interessante com abajures, arandelas, luminárias de piso, com pontos indiretos. Inclusive, isso deixa o teu ambiente ainda mais aconchegante. Então, ajusta isso e pronto. Esquece essa história de que ventilador de teto é brega, porque não é. Nosso próximo item divide opiniões e tá tudo bem tu não gostar, mas isso não quer dizer que ele seja algo necessariamente brega. Vamos falar sobre o paninho de prato pendurado na cozinha. Tu já reparou que hoje nós estamos vivendo em uma época que
tudo precisa ser escondido? Hoje, da geladeira à porta de entrada ficam escondidas na marcenaria. Então imagina um item do dia a dia ficar exposto. É quase um crime decorativo, entende? Por isso que as pessoas não conseguem aceitar que um item pode sim embelezar nossa cozinha. E eu vou te dizer que num mundo de cozinhas quase estéreis, com assim, tudo muito liso, muito frio, o pano de prato pode servir até como um respiro. Eu sou suspeita porque eu adoro pano de prato. Quem tá comigo lá no clube de compras da Interiores Express já sabe, porque eu tô sempre compartilhando as minhas comprinhas de pano de prato. Eu acho alguns tão bonitinhos, gente, tão bonitinho, que chega quase a ser um pecado deixar eles escondidos, de tão fofinhos. Mas pra mim, gente, o que diferencia é justamente ter intencionalidade. Não adianta deixar aquele pano velho, manchado de molho, todo embolado no puxador do forno, porque isso realmente não ajuda. Assim não parece uma escolha intencional, parece que alguém esqueceu ele ali. Mas agora pega um pano de prato com uma estampa bonita, com um babadinho, com um barrado interessante e pendura de um jeito arrumadinho. Olha, muda tudo. Muda tudo. Ele traz textura, ele traz movimento, ele traz vida para a cozinha. E em cozinhas rústicas, campestres, com uma proposta mais afetiva, então isso fica ainda mais bonito. É um complemento muito interessante. Eu vou deixar aqui embaixo uma seleção dos meus paninhos de prato favoritos, porque eles vão trazer um charme a mais na tua cozinha e tu não vai ficar ouvindo essas pessoas que dizem que é brega, tá? Tu vai colocar paninho de prato sim na tua cozinha, porque eu vou deixar uns aqui bem bonitinhos. E agora eu quero falar de uma coisa que, sinceramente, eu sinto muita falta de ver nos quartos, que é a cama de verdade. Cama de madeira, cama de ferro, cama com estrutura, sabe? Eu sei que hoje é comum, mas eu não acho cama box bonita, gente. Não acho, a gente tem que conviver com ela, né? Mas pra mim parece que tá ali só o colchão, que a pessoa simplesmente esqueceu de terminar o projeto. Fora os pezinhos. Meu Deus, eu acho horríveis, horríveis. Claro que existem quartos lindos com cama box, tudo maravilhoso, mas eu acho que a cama de madeira, a cama de ferro, ela tem personalidade, é uma coisa que a cama box dificilmente vai conseguir entregar. Só que elas ficaram com uma fama ruim, né? Muito associadas à estética mais antiquada, porque muita gente ainda lembra daquelas camas pesadas, né? Combinando com guarda-roupa, com aquele verniz brilhante, mas elas não precisam ser assim. Elas não precisam. Assim como a cama de ferro, ela não precisa ter cara de filme de terror. Uma cama de ferro com acabamento bonito, ela fica lindíssima, lindíssima. E como ela tem uma estrutura mais fina, mais vazada, ela deixa o quarto mais leve visualmente. E eu adoro. Eu adoro que com a roupa de cama certa, tu consegue trazer contraste para essa estrutura mais rígida e o resultado fica maravilhoso. Deixa a cama muito mais interessante, muito mais acolhedora. A cama de madeira funciona da mesma forma. Uma madeira natural, com acabamento mais fosco, com desenho bonito, transforma completamente o quarto. Traz um peso visual muito interessante. Eu adoro. Olha que lindo esse quarto com cama de madeira. Vai me dizer que isso aqui é cafona? E olha esse com cama de ferro. Maravilhoso! Entende como é questão de treinar o olhar e ver possibilidades que às vezes a gente não vê porque a gente tá muito limitado com aquilo que todo mundo mostra. E é justamente isso que a gente faz lá no clube. A gente fala muito sobre estilos, composições, cores e escolhas para casa real. Como criar ambientes com mais intenção, sem precisar seguir uma lista de regras do que pode e do que não pode, porque isso, sinceramente, não é o que vai transformar a tua casa em um lar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para tu conhecer, se tu quiser fazer parte da nossa comunidade. Inclusive, o clube vai passar por uma super transformação agora nos próximos meses, uma remodelação que vai agregar muito mais, muito mais, vai ajudar muito mais vocês a decorarem as suas casas. Então quem entrar agora vai receber tudo em primeira mão. Nosso próximo item eu adoro e eu acho muito injusto quando os profissionais falam mal, que é de móvel colorido. Eu acho que poucas coisas na decoração têm tanto poder de mudar um ambiente quanto inserir cor. Seja nas paredes, seja nos adornos, seja nos móveis. Muda muito. Olha essa sala. Agora, olha o que acontece quando eu troco a cor do sofá. E olha esse ambiente aqui. Olha o que acontece quando eu troco a cor da cômoda. É uma mudança simples, mas que agrega muito. E para isso, tu não precisa trocar o teu sofá.
Às vezes tu tem aí um móvel antiguinho, parado, que pode receber uma cor de destaque e passar de patinho feio a estrela do ambiente. O segredo para mim é escolher a cor certa, uma cor que vai valorizar o teu móvel e que conversa com o restante da casa. Por exemplo, se tu tem uma cômoda verde sálvia em um quarto, com uma roupa de cama clara, com almofadas trazendo um toque desse mesmo verde, fica lindo, fica super equilibrado. Quando a cor ela aparece em pequenos pontos da casa, mesmo que de forma muito sutil, ela cria uma ligação, ela cria uma unidade, ela traz uma valorização que poucos itens conseguem trazer. E não precisa escolher uma cor muito vibrante para o teu móvel aparecer. Tu pode escolher verde mais fechado, um azul, um terracota, um amarelo manteiga, um rosa queimado. Cores que têm presença, que conseguem entrar de um jeito muito elegante e muito versátil. Cores que funcionam quase como cores neutras, de tão fáceis de combinar. E isso vai agregar muito no teu ambiente. O acabamento também muda, tá? Muda muito. Eu, particularmente, prefiro sempre pintura fosca ou acetinada, porque eu acho que deixa a peça mais sofisticada, não cria aquele efeito plástico daquele brilho excessivo, sabe? Não sei, eu acho que fica muito mais bonito. Ajustando esses detalhes, escolhendo a cor certa e um acabamento, o móvel colorido passa muito longe de ser brega. Ao contrário, pode ser extremamente elegante. Às vezes, uma única peça bem escolhida já traz toda a personalidade que está faltando para o teu ambiente. E agora, pratos na parede, hein? O que tu acha? Tu acha que é brega? Eu, sinceramente, nunca achei que fosse, porque, tecnicamente falando, um pratinho na parede agrega muito no ambiente. Ele traz profundidade, ele traz movimento, ele tem relevo, ele tem borda, tem brilho, tem textura, tem sombra, tem tudo que deixa o ambiente muito mais rico visualmente. Eu, particularmente, gosto de uma composição mais clássica, assim, com carinha de casa de vó, porque é o estilo de cerâmica que eu mais gosto. Mas as possibilidades são infinitas. Tu pode fazer uma composição do jeito que combina mais contigo. Pode ser uma peça garimpada no antiquário, pode ser pratinhos comprados em locais especiais de viagens, né, de lembranças, pode ser pratinhos com estampas mais modernas, tem para todos os gostos. Uma coisa que eu gosto muito é misturar. Sabe, misturar quadros, pratinhos, lembranças de viagem, eu acho que fica ainda mais interessante. Para mim, pratos na parede podem sim ser uma ótima opção para preencher aquela parede que tá vazia aí, que tá em branco, com personalidade, e também para variar um pouquinho dos quadros, né? Às vezes tu tem quadros já em outras paredes e quer fazer uma coisa diferente. Eu acho que vale muito a pena apostar nos pratinhos. Eu acho muito interessante. O nosso próximo item vive numa gangorra. Uma hora ele é cafona, outra hora ele é tendência. Uma hora ele é cafona, outra hora ele é tendência. Mas a verdade é que muitos profissionais ainda torcem o nariz pro vidro canelado e acabam não explorando tudo que esse material pode trazer. Para mim, ele resolve muito um problema de forma muito elegante, porque o vidro canelado ele traz privacidade, ele traz textura, ele traz movimento para o ambiente sem bloquear a entrada de luz. E ele não precisa também ficar restrito à lavanderia, né, que é onde todo mundo coloca. Ele pode ser usado como divisória, em porta de armário, até nos fundos das estantes, assim para trazer um destaque. Eu já usei muito vidro canelado em fundo de móvel, assim, especialmente em barzinho e cantinho do café, porque eu acho que fica muito chique, assim, fica diferente, traz personalidade. E eu gosto muito dele porque ele pode facilmente se tornar um elemento arquitetônico no ambiente. Então, para pensar. Ele tem linhas verticais que ajudam a alongar visualmente o espaço. Ele deixa a luz passar de forma muito suave, muito bonita. Ele cria um efeito de luz e sombra e transparência que deixa tudo muito mais interessante. É um material extremamente enriquecedor. Além disso, tu pode manter a luz circulando, tu cria uma sensação de amplitude. Então, assim, eu acho que é um excelente complemento. Excelente, eu acho ele ótimo, principalmente na marcenaria. Eu acho que fica lindíssimo, principalmente com madeira escura. Então o vidro canelado definitivamente não é brega. E eu quero fechar esse vídeo com um dos itens mais injustiçados de todos, que é o tapete persa. É a mesma questão do ventilador, tá? Ele parece que se o ambiente não tiver tapete claro, liso, ele não é elegante. Se o tapete não quase desaparecer no piso, não é bonito. E aí, claro que o tapete persa acaba virando brega.
Eu gosto de tapete claro, de tapete liso, óbvio, mas às vezes o ambiente ele pede um destaque e o tapete persa é perfeito para isso. Inclusive, engana-se quem acredita que ele só fica bem em ambientes clássicos, tá? Porque isso não é verdade. Ele é extremamente versátil. Ele traz cor, traz textura, ele cria uma base maravilhosa para o ambiente inteiro. O segredo é usar de forma mais controlada mesmo. A mesma coisa que eu falei pro lustre de cristal, lá na parte 2 desse vídeo. Deixa ele brilhar, não tenta competir com ele colocando muita cor fora da paleta, muita informação, vários elementos querendo chamar atenção ao mesmo tempo. Deixa o tapete persa brilhar. E ele também não precisa ser aquele persa escuro, vermelho, azul marinho que todo mundo imagina se não for o teu estilo. Existem versões mais claras, mais neutras, mais desbotadas, com uma leitura mais suave e que também continuam tendo toda aquela riqueza, todos aqueles desenhos e aquelas texturas e trazendo a profundidade que o tapete persa tradicional traz. Na minha opinião, o tapete persa é aquele item que muita gente não gosta porque já se acostumou a achar que é algo ultrapassado. Mas quando tu expande o horizonte e começa a enxergar por outro ângulo, a chance de tu se apaixonar por ele é enorme. Eu não acho brega, eu acho extremamente chique. E é isso, gente. No final, eu acho que o que precisa permanecer é a ideia da autenticidade, é entender o que faz sentido para tua casa, para tua rotina, para tua vida, né, para teu estilo e aprender a usar aquilo com intenção. Porque a decoração, ela não deve ser uma lista de coisas proibidas ou de checklist, sabe, que tu precisa seguir. E muito menos uma cópia dessas casas que todo mundo tem, tá? Se esse vídeo foi útil pra ti, não esquece de deixar o like, me contar aqui nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso. Um beijo e até o nosso próximo encontro.